Olá pessoal, novamente bem-vindos ao nosso HMPX News, esse importante canal aí de informações, de conteúdo que a gente tenta levar para os nossos clientes, nossos espectadores, aí o maior número de informações possíveis e sempre buscando oportunidades tributárias, compliance fiscal, contábil, o que possa fazer aí os nossos amigos, parceiros, clientes sempre estar à frente do mercado. Hoje eu tenho a honra de receber o Dr. Alexandre Lucchiari, advogado associado da HMPX, para a gente falar de um tema que eu particularmente adoro, gosto, sempre tivemos boas, como que eu posso dizer, bons frutos, né? E é um tema aí que incomoda muitos empresários do estado de São Paulo e juridicamente é um tema que hoje já foi. Já foi. Que tema é esse, doutor? Estamos falando de juros abusivos e acréscimos financeiros abusivos que incidem sobre os programas especiais de parcelamento, os famosos PEPs do estado de São Paulo. Doutor, esse tema é antigo, né? Bem antigo. Até hoje os empresários pagam indevidamente, acreditam que estão celebrando um acordo de parcelamento lindo, perfeito, quando na verdade, a hora que põe na ponta do lápis, a conta ficou até maior com esse suposto parcelamento especial. Doutor, explica um pouquinho pra gente, só para o pessoal que está nos assistindo, qual é a sistemática dessa cobrança? Como funciona? Onde o contribuinte, né? No caso aqui nós estamos falando dos contribuintes que têm débitos de ICMS. Esse débito de ICMS, ele passa por um programa especial de parcelamento, os famosos, como o senhor mesmo disse, PEPs. E ali incide algumas cobranças que hoje são cobranças consideradas inconstitucionais, é isso? Perfeito. Sazonalmente, a Fazenda do Estado de São Paulo, ela libera os denominados PEPs, e esses PEPs eles atraem muitos empresários, porque a hora que a gente olha a legislação, eles dão descontos impressionantes e reduz em tese a multa, só que ali a gente não vê as letras miúdas, né? No caso, na hora que vai aderir ao PEP, nem sempre o empresário se atenta que ele vai pagar juros, ou que o débito que ele está parcelando foi submetido a um juros pelo atraso. Ele também não se atenta ao fato de que o PEP, em regra, ele vai fazer esse parcelamento em 60, 120 meses. E a Fazenda vai querer remunerar o capital. E a ilegalidade, quando a gente fala de ilegalidade do PEP, a gente está falando justamente da ilegalidade desses acréscimos, desses juros que incidem sobre esse valor parcelado. Bom, nós estamos falando então, doutor Alexandre, que dentro deste parcelamento, vamos dizer que ele seja fracionado com determinadas cobranças. Multa, juros, correção, honorários advocatícios, acréscimos legais. Então ele é composto por várias cobranças. E dentro dessas cobranças, algumas elas são abusivas. Perfeito, exatamente isso. Quando a gente vai aderir o parcelamento... A gente aqui não está discutindo o mérito. O exemplo, o contribuinte ele foi autuado. Ele sofreu um auto de infração por algum erro, algum equívoco na sua escrituração contábil, fiscal, né, no caso... e ele foi lá e fez o parcelamento. Nós não estamos discutindo o mérito daquele auto de infração, não é isso que nós estamos falando. Nesse caso específico, não. Quando a gente está falando de discussão sobre PEP, a gente está analisando única e especificamente o termo de parcelamento que ele celebrou e a fim de verificar quais são os índices que lá estão descritos para fins de remuneração do débito. Tá, então eu estou entendendo que pode acontecer de um contribuinte, tá? Vou usar o auto de infração como exemplo, porque ele é mais, ele vai ser mais adequado para essa situação. Então, o contribuinte sofreu um auto de infração de ICMS. Ele procurou a sua assessoria jurídica, a sua assessoria jurídica fez as defesas administrativas, no TIT, fez a defesa judicial e ficou evidenciado que realmente ele tinha que ter sofrido aquele auto de infração, ou seja, aquele auto de infração era legal. Então se constituiu aí um crédito tributário para a Fazenda Estadual recolher. Esse crédito ele foi parcelado por um programa especial. Mesmo com toda essa derrota na esfera administrativa, na esfera judicial, esse serviço ele ainda cabe. Perfeitamente. Porque ele vai então discutir não é o mérito. Exato, ele vai discutir único e exclusivamente o acordo de parcelamento. Isso é uma análise dissociada da autuação. Então, ainda que tenha feito todos os recursos na esfera administrativa e eu fiz um posterior parcelamento,
Só o fato do parcelamento remanesce a discussão da possibilidade ou discussão sobre a viabilidade dos índices que estão corrigindo o débito tributário. Doutor, esse trabalho, então, de revisão do PEP, a gente pode dizer que ele vai ser feito quando já existe um parcelamento em andamento. Perfeito. Tá, e independente de quantas parcelas pagas. Independentemente. Tá, muito bacana. E esse cálculo como é feito? O contribuinte, no caso aqui os nossos clientes, parceiros, eles precisam procurar um contador, um perito, ou a HMPX faz todo esse trabalho para ele? Todo o trabalho de análise do termo de parcelamento, análise do que foi acordado, análise de quais índices estão incidindo sobre aquele débito é feito internamente pela HMPX. Essa análise inicial tem algum custo para o cliente? Não tem custo nenhum essa análise inicial sobre os valores que estão incidindo no parcelamento. Tá, então para fazer essa análise, se existe uma possibilidade dele ingressar com uma ação de revisão desse parcelamento, ela é feita sem nenhum custo para os clientes, aí, espectadores? Sem nenhum custo. Doutor, o senhor pode dar pelo menos uns 2, 3 exemplos de quais índices que é cobrado de forma equivocada e como deveria ser cobrado, só para elucidar um pouco mais? A legislação paulista ela estabelecia, para fins de correção do débito, um índice de juros de 0,13% ao dia. 0,13%? 13% ao dia. Tá. Então, imaginemos no final do mês o tamanho dessa conta. Acontece que, até por força de decisões do STF, embora a competência para legislar sobre direito financeiro e, consequentemente, sobre índices seja concorrente, o índice aplicado pelas fazendas estaduais não pode superar a Selic. E é aí que está a discussão. Porque nós estamos falando, gente, eu não sou expert em matemática, tá? Nós estamos falando de 0,13 ao dia, eu estou falando de 3% ao mês. Perfeito. 3% ao mês, doutor, é um índice muito alto, vai impactar diretamente no caixa da empresa, porque certamente a parcela vai ficar muito alta. Fica muito alta a parcela e reflete no caixa da empresa, porque ele vai ter que arcar com aquele valor mensal que está inflacionado por um juros abusivo. E qual que é o índice que ele deveria utilizar? Selic. Isso já foi definido pelo STF e também no estado de São Paulo existe um processo, uma arguição de inconstitucionalidade, que é denominado na prática, que o TJSP falou: a Fazenda não pode utilizar índice superior a Selic. Então o próprio Judiciário Paulista já disse que a Fazenda não pode utilizar aquele índice. Perfeito. E ela continua usando. Continua usando. Agora a Fazenda está querendo se curvar, mas isso não impede a análise dos outros PEPs. Sim, de quem já fez, inclusive de quem já encerrou o parcelamento. Sim. Porque a gente pode fazer esse trabalho tanto para os PEPs em andamento, quanto para aqueles que foram encerrados no prazo de 5 anos, porque aí nasce o meu direito de pedir a restituição daquilo que eu paguei indevidamente. Porque os PEPs, assim, em grande maioria, são em 120 parcelas. Não é uma regra, mas em grande maioria são em 120 meses. Nós estamos falando de uma dívida, né, que você assume ali um compromisso de 10 anos, ou seja, quem acordou esse parcelamento há 7, 8 anos atrás ainda está pagando essas parcelas. Então, esse caso, ele pode também reaver os valores aí, desde que haja essa cobrança desses valores aí a maior do que o decidido pelo judiciário. Sim, inclusive nos casos em que o PEP está em andamento e invariavelmente a empresa vai estar tendo dificuldade para arcar com aquele valor, esse pedido de revisão ele é muito interessante porque há precedente no sentido de que você deixe de pagar a partir do momento que você obtenha uma decisão judicial falando: opa, eu verifico aqui que tem um juro superior a Selic. O contribuinte tem a possibilidade, inclusive, de sobrestar aquele pagamento. Suspender as parcelas até que decida até que seja feito o recálculo. E, de repente, após o recálculo, já verificou que ele pagou, inclusive, um valor superior. Entendi. Doutor, esse processo ele é importante e eu gosto de falar desse assunto porque nós já fizemos vários trabalhos desse internamente e realmente é um trabalho satisfatório para o contribuinte porque em grande parte aqui dos clientes que nós atendemos foram oriundos de auto de infração. É um trabalho demorado? Não. Pelo entendimento do judiciário hoje já está bem sedimentado. É um trabalho complexo, demorado.
o que o contribuinte pode esperar desse trabalho da HMPX? Aqui internamente o trabalho ele é realizado da forma mais breve possível, até por toda a expertise, os cálculos, a elaboração e distribuição da ação. E tanto no judiciário tende a ser uma ação mais célere. Por quê? Em relação aos juros, o TJ já reconheceu que não pode ser superior à Selic e, como eu disse anteriormente, também tem o acréscimo financeiro. Esse acréscimo financeiro que inflaciona também a parcela, ele também tem que ser limitado pela Selic. E o TJ de São Paulo também já afirmou que esse acréscimo financeiro ele não pode ser calculado por índice superior à Selic. Então é uma ação que, como ela tem muito precedente interno, ela tende a andar mais rápido. Legal. Então, basicamente, o tema nosso aqui que nós tratamos, resumindo em linha seca, quem tem parcelamento de ICMS no estado de São Paulo, nós estamos falando só estado de São Paulo. Perfeito, só estado de São Paulo. Tá, então quem tem parcelamento de ICMS do estado de São Paulo, talvez se atente a revisar esse parcelamento, é isso? Perfeitamente. Maravilha. Mais alguma coisa, doutor? Só isso, agradecer pela audiência, pelos telespectadores. É uma honra estar aqui. Bacana, nós que agradecemos a presença. Bom, pessoal, esse foi mais uma edição do nosso HMPX News. Agradeço a todos os espectadores, parceiros e clientes que sempre aí nos acompanham no nosso site, nas redes sociais, no nosso canal no YouTube. Espero que essas informações tenham sido relevantes para vocês e que possam, de alguma forma, auxiliá-los aí dentro da gestão empresarial. Um grande abraço a todos, até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.